Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Este dia o sol está de matar, não é? Está muito forte o sol. E eu que vos falo, sabe? Está muito, muito forte. Mas me dizem uma coisa, como é que vocês estão? Como é que foi o dia de ontem para hoje? Tiveram uma boa noite? Tiveram um bom café da manhã? Estou vendo aqui gente meio que com sono, sem sono. O que é que vocês almoçaram? Ah, foi bom almoço? Estamos a viver um ano não apropriado, né? Muita agitação, muito impedimento daqui e de lá. Mas o nosso Deus é tudo e a gente vai passar essa fase, a gente estará numa outra fase. Gente, ontem falamos sobre história, né? Foi um assunto que nós retratamos ontem. E hoje, galera, pessoal, hoje vamos falar nada mais nada menos da nossa primeira disciplina. Qual é? Na terça-feira, com a nossa primeira disciplina, com a nossa primeira matéria é... E aí, Jenny, qual é? Isso, língua portuguesa. Bora retratar todos os materiais, tá? Gente, ontem não vi a Jéssica, nem hoje estou vendo ela. Tá tudo bem? Alguém tem uma informação dela? Alunos do quarto ano, vocês têm que ser unidos, têm que saber um do outro, tá? Tem que ser unidos. Mas eu vou entrar em contato com os pais dela após essa aula e saber o que é que se passa. João, presente. Ok, você está aí caladinho, né? Vamos conversar hoje. Bela, ok. Jenny está aí, está presente. Emma está presente, né? Bia, isso. Beleza, creio que todos estão presentes. Gente, como eu disse para vocês, nossa primeira aula hoje é de língua portuguesa, né? E hoje vamos falar sobre algo que tem a ver com chop, comida. Comemos, né? Fiquei sabendo que no domingo, até eu estou revoltado, gente, revoltado, porque no domingo algumas pessoas se encontraram, apesar de haver quarentena, né? Se encontraram, houve bolo, né? Houve sucos, muitos doces, ninguém me convidou. Mas tudo bem. Sem ressentimento, tudo bem. Gente, a nossa aula de hoje tem a ver com gêneros textuais, mas vamos focar muito em receita. Sabiam que receita é um gênero textual? Sabiam vocês? Receita é um gênero textual. E no domingo, estou muito revoltado mesmo, no domingo, alguns comeram o bolo. E esse bolo, para ser feito, segue um padrão, um procedimento, né? Essas regras, essas orientações que segue-se para fazer o bolo, chama-se receita, tá? Existem vários tipos de receita, né? Receita para alimentação, para comida, né? E receita, por exemplo, para fazermos uma bebida específica, receita para fazermos um outro tipo de alimentação, ou até a receita fazemos um tipo de produto para cabelo, para pele. Existem vários tipos de receita. E hoje a gente vai entender, né, que receita, na verdade, tem umas características próprias para a gente identificar e entender que é receita. Tá, gente? Antes disso, eu queria falar para vocês que esse gênero textual, receita, é encontrado muito mesmo num tipo de texto, né, que é o texto injustivo. Vocês já falaram sobre isso em outras classes, né? Já chegamos a falar sobre isso em outras classes. E hoje vamos caminhar um pouco mais, né? Texto injustivo, segundo a gramática, é um texto que indica os procedimentos, né, a serem feitos. Eles precedem, na verdade, acontecimentos, né, que irão se realizar. E esse texto, na verdade, os textos, característica dos textos injustivos, é que eles empregam, né, os verbos de uma forma imperativa. E vocês sabem quais são as formas imperativas que a gramática nos traz, né? Coloque, faça, dê, liga, são essas formas, né, imperativas. E é muito comum, né, nesse texto injustivo encontrar-se essa aplicação ou empregação de verbos nesse sentido, né, no modo imperativo. Por que estou a falar desse texto?
injustivo. Porque no texto injustivo, né, ou melhor, do gênero textual, nós encontramos muitos gêneros textuais, né, a receita, encontramos muito associado com os textos injustivos, tá, gente? Nos textos injustivos nós encontramos muito essa aí, a receita. Claro que o texto injustivo traz mais outros gêneros textuais, mas nosso foco hoje é a receita, o gênero textual, a receita. Né? Gêneros textuais são muito importantes para nós porque eles trazem, na verdade, sentido, aplicação à nossa realidade. A receita, por exemplo, que estamos a falar hoje, a receita é usada por todas as famílias, né? E todos os dias da semana. A nossa mãe usa a receita para fazer, por exemplo, um bolinho, um biscoito, uma bolacha, né? Nossa mãe usa a receita para fazer o quê? Isso, né, Jenny? A sua mãe faz, né, sucos específicos usando receita, é isso? E ela tem um caderno de receita? Ah, legal, tem, né? Que bom. E você, quando chegar em casa, né, mas poder comunicar e contar para mim que descobrimos todos juntos que aquilo que ela tem usado é um gênero textual, né? A receita é um gênero textual. Como eu estava falando para vocês, receita é usada todos os dias e a receita é um gênero textual. E os gêneros textuais existem para isso. Eles têm sentido no nosso cotidiano, né? Dão sentido nas nossas atividades e nós usamos todos os dias para dar sentido às coisas que nós usamos e, né, os gêneros textuais existem para isso. Existem vários tipos de gêneros textuais, mas o nosso foco hoje é a receita, gente. Né? O que é receita realmente? Receita são orientações, são informações, né, que servem para preparar ou para a preparação de um determinado alimento, como falamos antes, uma determinada bebida, né, ou um outro produto. No nosso caso de hoje, né, serve para preparação de comida. Falei de comida e alguns regalaram os olhos. Né? Um dia desse a gente vai praticar a receita que eu vou mostrar hoje para vocês. Só que essas receitas, gente, têm características próprias, típicas, e vamos falar delas hoje também. Essas receitas têm lugares típicos, apropriados, que normalmente elas aparecem e vocês vão conseguir identificar o que é receita e o que não é receita, por meio dessas características que a gente vai falar. Eu trouxe um modelo típico de receita. Gente, as receitas normalmente elas aparecem ou são encontradas, por exemplo, em cadernos de receita, por exemplo, o caderno de receita da mãe da Jenny, né? Está cheio de receita, e ela tem muito, e quem sabe a gente um dia vai na casa da Jenny beber os sucos específicos. Podemos, né, Jenny? Não? Ah, que bom que a gente pode. Além de caderno de receita, a gente podemos encontrar receitas em jornais, tem jornais que, né, publicam receita. Além disso, tem revistas, né, que publicam receitas. Além de revistas, tem, na verdade, produtos que nós vamos lá comprar. Se vocês ainda forem para o mercado, ficam atentos nos produtos, vocês vão encontrar receitas. Como preparar aquele certo produto para estar bom demais e saboroso. Então, são isso aí receitas. A gente encontra nesses pontos. Atualmente, a gente pode encontrar receita de coisas que nós quisermos, né, na internet, sei lá, no senhor Google, a gente coloca lá receita, por exemplo, de algo que eu gosto e eu faço muito, né, bolo de cenoura. Se colocar lá receita de bolo de cenoura, você encontra receita de bolo de cenoura. E também vou ensinar um dia a vocês a fazerem bolo de cenoura. Né? Além de internet, o Google, tem muitas outras fontes que você pode encontrar uma receita. Né? E essas receitas, quais são as características delas? É disso que eu quero falar com vocês. Receitas têm características próprias. Normalmente, elas trazem um tipo de linguagem sem rodeios. Linguagem clara, objetiva e precisa. Sabe? É diferente de outros textos, né, outros textos, né, outros tipos de gêneros textuais. A receita, ele traz uma linguagem clara, precisa, né, e vai logo para o objetivo. Quero que faça isso, é isso, isso. E vou mostrar para vocês. Tá?
Trouxe um modelo aqui e vou mostrar para vocês. Olhem para esse modelo de receita. Na sua maioria, as receitas trazem título. Algumas delas não trazem, né? Mas trazem título. No caso dessa receita, é bolinho de chuva. É o que nós vamos fazer. E ela que traz um título, bolinho de chuva. Algumas das receitas trazem informações extra, tá? Por exemplo, trazem quanto tempo de preparo leva um certo alimento ou comida. No caso do bolinho de chuva, aqui ele trouxe uma informação extra que são 20 minutos de preparo. Trazem também quanto rende, na verdade, ao fazer essa porção, né, que a receita nos dá. No caso desse aqui, o bolinho de chuva, né, são por ali 15 porções, certo? Agora, o que não pode deixar de existir, o que é muito preciso para identificarmos se é receita ou não, são esses dois aqui, esses dois elementos que dividem a receita em duas etapas, tá? Ingredientes, que sem ele não é possível existir receita, e modo de fazer, que sem ele também não é possível existir receita, ou identificarmos que isso é uma receita ou não. Vou vos apresentar. Por exemplo, outras das características que traz a receita é que elas trazem, né, a ordenação, né? Ordenação, quando eu falo em ordenação, galera, é que ela traz passo a passo, né? Primeiro passo, segundo passo, né? É uma ordenação e esquematização. Tem uma esquematização que tem que ser feita. Por que isso é importante? Porque ao pular uma fase, ao pular um passo, sempre você tem que começar pelo primeiro passo, você pula o primeiro passo, né? A tua comida não vai ser igual como a receita trouxe, vai ser diferente, tá? Então, aqui traz isso, gente. Por exemplo, eu falei para vocês que a receita também traz, né, traz os verbos no modo, né, infinitivo e imperativo. Por exemplo, vocês forem ver aqui, no modo de preparo, suponhamos, traz aqui o quê? Olha aqui esse verbo colocar como está. Tá, coloque. Coloque um recipiente, o açúcar, né, o ovo inteiro, leite e o trigo. Esse verbo coloque está no modo imperativo, né, que supõe um pedido, que supõe uma ordem, tá, gente? Coloque. Todos os verbos, ou todos os verbos que você vai encontrar na receita traz isso. Ou em modo imperativo, ou no modo infinitivo. Infinitivo seria colocar em um recipiente e muito mais. Tá, gente? E além dessas características que eu mostrei para vocês, né, relembrando que estes dois não podem faltar em nenhum instante. É assim que nós identificamos uma receita. Ingredientes e modo de preparo. E outras regras que é muito importante termos é que eles trazem uma linguagem muito precisa. É uma linguagem muito precisa, objetiva, uma linguagem simples, clara, que não tem muitos rodeios, né? E para que serve isso aqui? Para nos orientar a prepararmos o alimento. Já que falamos sobre tudo isso, eu gostaria de saber se alguém tem dúvida ou se alguém não entendeu, queria acrescentar, queria falar alguma coisa. Galera, bora lá, quarto ano. Tem alguma coisa alguém a falar? E vai, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. E aí, Jenny, nada? João, Pedro, Mauro, nada? Beleza, gente. Então, vou fazer uma consolidação do que nós falamos. Hoje falamos sobre o que, pessoal? Falamos sobre o que? Gênero textual. Qualquer receita. Isso. O que é receita? Receita é um gênero textual, que é muito típico encontrado em quê? Em textos injustivos, né? Textos injustivos, que nós encontramos muito, entendeu? E falamos mais sobre o que, pessoal? Bora, Mauro, fala alguma coisa aí, o que é que nós encontramos mais? Gente, bora, a gente falou. Alguém tem dúvida? Podemos esclarecer? Isso, que tem características próprias, não é isso? Que a receita tem características próprias. E quais seriam essas características próprias? Seria linguagem clara, objetiva, isso, objetiva, né? E mais o que?
Beleza, a linguagem é clara, objetiva, né? E precisa, exato. E outra coisa que nós falamos sobre as características é o que, gente? Né? Que elas usam normalmente os verbos, a linguagem deles, os verbos vêm, né? Aplica-se ou emprega-se o verbo no modo né? Imperativo ou no modo infinitivo. Isso. E outra coisa que nós falamos, quais são as características muito precisas que identificam ou que dividem a receita em duas partes, modo de preparo e os ingredientes, certo? Isso. Além disso, estudamos que podemos encontrar receitas em qualquer lugar, ou quais são os lugares típicos que nós podemos encontrar. Lembram do caderno da mãe da Jane? Isso, caderno de receita. Isso, Mauro, isso aí em jornais. Isso, Jéssica, em que mais? Não, Jéssica não está, né? Bruna, em que mais? Em revistas, certo? Mas em que? Em produtos de alimentação, né? Isso. Ok, gente. Em suma, é isso. Vou mostrar para vocês mais uma vez, entende? Como vem uma receita. Lembram, não por vocês não encontrarem um título, não quer dizer que não é receita. É muito preciso vocês se focarem nestes dois elementos. Ingredientes e modo de preparo. É preciso os dois existirem, né? Muitas das vezes. E falamos que receitas existem para quê? Para nos orientar, para nos trazer informações, né? Para confeccionarmos ou prepararmos uma comida, uma bebida, muito mais. Já que aprendemos sobre isso, que tal na próxima semana ou no próximo aniversário me convidarem e a gente fazer um bolo? Eu faço bolo de cenoura, o meu favorito que eu gosto. Mas estou revoltado com vocês. Gente, sobre isso que nós falamos hoje, tá? Falamos sobre gênero textual, né? A receita culinária, e entendemos muito que é muito importante que a receita tem várias características, né? Próprias para identificarmos ela, e também que ela faz uso, né? De palavras, né? Ou de verbos no modo infinitivo e imperativo, e que são muito encontrados em textos injustivos. É isso aí, qualquer dúvida traga na próxima semana. Falou, abraço, bora guardar os materiais. Tchau!